Olá, estamos dando início ao nosso podcast Questão de Pele. E hoje temos a honra de receber aqui João Jorge, presidente do Olodum. João Jorge, antes mesmo de pedir para que você se apresente, diga um oi, eu não poderia deixar de iniciar esse podcast trazendo o trecho de uma música que para mim é muito significante. Quiseram me chamar de falso herói, tentaram calar a minha voz, mas eu estou aqui. Eu sou muito apaixonada por essa música, confesso, e essa música ela retrata muita coisa, né? Enfim, seja muito bem-vindo, João Jorge, é um prazer para nós aqui do projeto Podcast Questão de Pele receber você, João Jorge, dos Santos Rodrigues ou Santos Rodrigues? Santos Rodrigues. Olha, boa tarde. O prazer é meu, o prazer é nosso. Estou em Salvador, estou no Pelourinho, estou na casa do Olodum. Eu sou presidente do Olodum, sou um advogado, sou mestre em direito público e sou um militante, um ativista dos direitos humanos, da comunidade negra, do movimento negro, na Bahia, no Brasil e no mundo. O prazer de falar para vocês do Mato Grosso tem uma razão muito bacana. O Brasil tem negros nos 27 estados, nas 27 capitais, e sempre se passou uma ideia de que não há negros no sul do Brasil, nem no centro-oeste. E nós já tivemos a oportunidade de ir ao Mato Grosso do Sul, ao Mato Grosso, e ao estado do centro-oeste como um todo, nós sabemos que temos irmãos e irmãs negras nesses lugares, e que também esses lugares participaram ativamente da nossa luta nesses 521 anos de Brasil para ser um outro país. E nós falamos a partir da cultura brasileira, da cultura da igualdade, da cultura da superação do racismo, da cultura da superação do machismo, e falamos de um pequeno lugar, o Marcel Pelourinho, a capital de Salvador, e Salvador, capital da Bahia e capital do Brasil. Por que essas distinções? Porque há uma história de resistência negra, africana, em Salvador, com o candomblé, com a capoeira, com os blocos afros, com os afoxés, com as personalidades, com a revolta dos búzios, com a revolta dos malês, com a revolta das lavadeiras, com a independência da Bahia do 2 de julho, com os personagens do século passado, André Rebouças, Antônio Rebouças, Miguel Santana, o Teodoro Sampaio, todas aquelas pessoas negras da Bahia que se graduaram, que passaram a ser advogados, engenheiros, médicos, psiquiatras, Juliano Moreira, por exemplo, e que estiveram perto do imperador no Segundo Império e que lutaram bravamente para a abolição da escravatura. Homens e mulheres, Luiz Amaim, o advogado, nosso advogado, Luiz Gama. E, na modernidade agora, tem o Olodum, temos o Ilê, temos o Malê, temos o Axel Pofonjá, a Casa Branca, há diversas pessoas e organizações lutando bravamente para superar o racismo que a nossa doente sociedade mantém. Ainda assim, nós assistimos vários casos de discriminação raciais explícita no Brasil. Uma pessoa negra morta num Carrefour, no Rio Grande do Sul, 3 pessoas que sumiram aqui na Bahia do mercado, uma mulher sendo arrastada pelo carro da polícia no Rio de Janeiro. O racismo brasileiro é uma praga nacional e um péssimo exemplo para o mundo. Na região do Mato Grosso do Sul, além do preconceito racial, também tem lá o preconceito ambiental, que termina prejudicando a vida das populações negras que estão ali. Então, aos poucos, em 42 anos de Bloco Afro, de Carnaval e de militância, eu tive que aprender, compreender a dimensão do racismo para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. A música que você gosta, Falso Herói, é uma música cantada por Lazinho, um dos ícones do samba-reggae da Bahia, e que trata de como a gente precisa ter aliados na sociedade para superar o racismo. Aliados dos partidos, aliados nas ONGs, aliados na luta das mulheres,
porque sozinho nós não conseguiríamos superar isso, porque isso é da formação do Brasil atual. A formação do Brasil atual veio de 333 anos de escravidão africana, de desmontar a civilização africana, trocando os nomes, a religião, os cabelos, a ideia de que nós não tínhamos civilização. Então, nós estamos reconstruindo isso. Agora, esse ano, eu lancei o livro Fala Negão, um discurso sobre a igualdade. É um livro sobre o direito à igualdade, o direito à diferença. É um livro de como a gente tem falado disso nos anos todos que estamos na luta, na Bahia, no Brasil e no mundo. E como a gente deseja que o mundo mude e que esse racismo permanente, estrutural, institucional aqui no Brasil e tem em outros lugares, possa ser combatido por você aí no Mato Grosso, eu aqui na Bahia, alguém no Maranhão, alguém no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Floripa, onde a gente está organizando uma escola Olodum, porque essas cores são as cores de um movimento internacional contra o racismo. O símbolo da paz que nós usamos é o símbolo da luta contra o racismo, contra o machismo e contra os vários ismos que tem aí. E nós temos uma música poderosa que nos ajudou a falar contra o racismo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, o Olodum, eu sou presidente, estou falando da Casa do Olodum, é um grupo de carnaval, é um grupo de educação, criou a Escola Olodum em 83. É um grupo de teatro, o Banco Teatro Olodum, criado em 1990. É um grupo do protesto político. Várias músicas nossas, vocês devem conhecer, Protesto do Olodum, Revolta Olodum, são músicas que falam do Brasil duramente. Nós somos os pais e os avós do rap brasileiro. Antes do rap brasileiro existir, havia o protesto social do Olodum. Há o protesto social do Olodum. Nós temos uma campanha para o desenvolvimento das mulheres na sociedade. O Carnaval 2020 foi uma história das mulheres. Nós temos várias mulheres atuando dentro do Olodum. Tivemos uma presidente, Cristina Rodrigues, de 1983 a 1989, e temos a relação internacional com os sul-africanos, com angolanos, com ganenses, com cabo-verdianos, com os etíopes, com os egípcios, com vários países da África que a gente intensamente colabora, coopera, visita, faz eventos e volta. Então, assim, nosso mundo é um mundo, na realidade, de extremo esforço para superar o racismo com arte, com cultura, com educação. Para superar o racismo com consciência negra. E uma consciência que não é contra ninguém, mas é a favor desses 52% de afro-brasileiros, o que significa ser a favor de 106 milhões de brasileiros. Não é pouca coisa. E o que significa reparar toda uma história colonial, brutal, selvagem, contra a educação, contra o ambiente que vivemos, e de superar para que o Brasil tenha progresso, não só para alguns, mas para todos. Os 106 milhões de afro-brasileiros não podem continuar vivendo à margem do Brasil. Não podem continuar vivendo à margem do Mato Grosso, da Bahia, do Ceará, de Alagoas e do Rio de Janeiro. Certo. A pergunta que eu faço é, naquele momento lá atrás, há 42 anos, quando, então, você percebe a necessidade, a importância de surgir o Olodum, de fundar o Olodum. Primeiro, gostaria de saber o significado do nome e também a motivação, embora que você, a partir deste seu relato, você traz quais as motivações, mas naquele momento, há 42 anos atrás, qual foi a motivação principal e também o significado do nome? Pronto. O Olodum foi fundado em 25 de abril de 1979, no Marcelo Pelourinho, na rua Santa Isabel, e os fundadores foram eu, Bobô, Geraldão, Luiz Alberto, Gordo, Ivô e Carlinhos, 7 pessoas. Fundaram em abril de 79, eu chego aqui em 82, 83. Eu vim do Ilhéaê, fui do Ilhéaê, e estou há 42 anos no Carnaval.
A motivação principal foi fazer um bloco de carnaval, apenas um bloco de carnaval. E o nome Olodum é um nome de origem iorubá, povo da Nigéria e do Benin. E o nome completo é Olodumaré, que é o Deus supremo, é o Deus acima das divindades, dos orixás, é o Deus total da religião iorubá. É o único Deus, Pai dos deuses, Mãe dos deuses, o Criador de todas as coisas que estamos aqui. É um nome muito forte, com uma conotação religiosa expressiva e que tem nos ajudado a trafegar, a transitar para além desses tempos. Então, o Olodum foi fundado 25 de abril de 1979 como um bloco de carnaval, um bloco de carnaval afro, por negros, mestiços e brancos, no Maceió Pelourinho, e empreendeu de lá para cá uma jornada que eu chamo a Jornada da Igualdade. Por que a Jornada da Igualdade? Porque a jornada que permitiu a gente se tornar uma grande organização, uma organização efetiva, dar resultados para a população negra de Salvador, da Bahia, ser o ícone da cidade, do estado, e, ao mesmo tempo, ser uma organização cujos propósitos e objetivos atraíram por Simon, Michael Jackson, Spike Lee, a Prêmio Nobel da Paz, Malala, Desmond Tutu, Mandela, para vir à Bahia conhecer como essa organização está transformando nossa vida e nossa realidade. Dos relatos que você já ouviu, porque, ao contrário de Mato Grosso do Sul, até pelo quantitativo de população negra, lógico que Salvador, a região norte-nordeste, tem um número muito maior, mas e esse diferencial que vocês fazem dentro da instituição, dos relatos que você já ouviu sobre mudanças a partir das ações do Olodum, tem algum que de fato mexeu com você, ou alguns dá para citar, ou enfim, todos são especiais? Como que é isso para você, no sentido de estar presidente do Bloco Olodum, que é um bloco internacionalmente conhecido, é um bloco que traz como a raiz, né, a questão religiosa fundamentada, mas também que traz a arte como um dos instrumentos de transformação. E isso é nítido, nós temos pessoas hoje consideradas globais, em níveis de comunicação, que estão no meio de comunicação nacionais, e essas pessoas saíram do Olodum, a exemplo do Lázaro Ramos e outras pessoas. E você, estando presidente do Olodum, olhar para isso, qual o sentimento? A maior alegria até agora tem sido os desfiles de carnaval diferenciados sobre o Egito, sobre Núbia, Etiópia, sobre Gana, com a rainha Yassa Tewa, sobre o Nordeste brasileiro, os temas de carnaval que, ao desfilar, emocionou e impactou todos aqui. Do Carnaval do Egito, a música Faraó, nosso principal hit. Eu falei Faraó. Do Carnaval da Núbia, Etiópia, a Rainha de Sabá, a história da Rainha de Sabá aqui. Do Carnaval do Nordeste, Coisco, Lampião, Maria Bonita e Dadá. Esses carnavais, eles representam uma emoção muito especial para mim, para a cidade e para os seguidores do Olodum. Mas tem algumas pílulas de coisas muito bacanas. A fundação e a criação da escola Olodum, uma escola que existe há 37 anos, criada no Maceió Pelourinho, com média de 800 alunos, com cursos diferenciados, cidadania, autoestima, cursos sobre cultura e arte, e da escola derivou um bloco mirim. Então, a escola é a menina dos olhos do Olodum e do presidente do Olodum, que trata de educação libertária. Gerou vários ativistas novos, um deles é Rafael Manga, que é um ex-aluno da escola, um diretor de teatro, produtor, e um militante hoje da gestão do Olodum. Há também uma coisa linda, que foi o Banco Teatro Olodum, que é a criação de onde sai Lázaro Ramos, Eric Braz, Jorge Washington, as meninas do Banco Teatro Olodum, e que gerou atores e atrizes negros para o país inteiro, e fez grandes peças, 3 filmes, mas há também um intercâmbio internacional com 43 países do mundo, que nós levamos a banda Olodum, fizemos palestra, conferência,
apresentamos nossas ideias. Então, as emoções elas foram sendo localizadas. O desfile do Carnaval, a Escola Olodum, o Banco Teatro Olodum, o intercâmbio internacional e a recepção aqui de alguns ícones da música mundial, Michael Jackson, por exemplo, o Simon, Alpha Blondy, Jim Cliff, e a nossa presença em Copa do Mundo, abrindo os jogos do Brasil, torcendo pelo Brasil. Então, nós vamos ter um mix de coisas tão importantes e bacanas que não dá para dizer, olha, esse evento foi mais importante do que aquilo. O que há é uma sequência de emoções, de coisas bem feitas, de realizações bacanas, que vem trazendo para a comunidade negra o respeito, a integridade, a visão de que nós somos eficientes, da capacidade de fazer coisas. E fica muito nítido, né? Nós temos aí essa defasagem em relação ao nosso conhecimento em relação aos nossos antepassados. Então, nós sabemos que a oralidade, ela sempre foi um instrumento de força para com o nosso povo negro, porque não tínhamos acesso a outro tipo de informação em relação à nossa ancestralidade, até porque nos foi negado isso. E quando o Olodum traz esses carnavais temáticos, ele traz isso para a avenida, isso é um resgate, é um processo muito lindo e muito importante de contribuição para a informação da população brasileira, em especial a população afrodescendente, porque nós sabemos que pela oralidade, o máximo que nós conseguimos ter de informação são as informações até o nosso bisavô, né? Nunca até o tataravô ou algo nesse sentido. Ou seria, essa falta de conhecimento, ela vem a partir do momento também que o Olodum agrega sobre trazer esses temas e trazer isso para a avenida, porque a partir disso se amplia os horizontes e, com certeza, contribui com que as pessoas vão buscar informações. De todo esse misto de sentimentos que você colocou aqui, João Jorge, todos eles são muito importantes, mas eu também parabenizo este sentimento de trazer para a avenida e exaltando quem foram os nossos antepassados das diversas regiões do continente africano. É muito, muito importante mesmo. Mas agora eu gostaria de ouvir o Fala Negão. Ele traz um discurso, sabe que agora, só um minutinho, um pouco antes, penso que há umas 2 semanas atrás, eu fui num show de um rapper aqui, o nome dele é General R3, e o nome do show era #O Negão Tá Bem. Eu adorei o título, e ele vem de uma história de superação muito bacana de se ouvir, o que não é diferente, né? Entendendo que o nosso povo é isso, é superação o tempo todo. E o Fala Negão, quando eu ouvi o título, que eu li o título do livro, eu falei assim, olha só, meio que dialoga com o #O Negão Tá Bem. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse livro, que motivou também você a escrever esse livro, a trazer para as pessoas esse sentimento que você tem, essa sua energia em estar militando no movimento negro há mais de 42 anos e um militante assíduo. Olha, a ideia inicial foi contar casos, contar histórias relevantes para o leitor, contar um pouco da minha história no movimento negro, inspirado por Abdias Nascimento, Lélia Gonçalves, com meus pais, mas contar a história também dos lugares que fomos, com as pessoas que falamos, qual é a filosofia que o Olodum tem, quem inspirou o Olodum, Marcos Garvey, N. Krumah, Abdias Nascimento, Elisa Laco Nascimento, Lélia Gonçalves, a minha família. Esse Fala Negão é um termo dos vários blocos afro-salvador, do Ilê, do Malê, do Muzenda, do Potiguar, do Ocambi, do Araqueto, é um termo de Alaíde do Feijão. Um Fala Negão é voz, é dizer algo, é criar barulho, é a tradição oral. O livro é a tradição da escrita egípcia, da escrita etíope, as primeiras escritas do mundo.
da transmissão do saber por letras, por arte escrita, ou seja, as novas gerações vão se basear no conteúdo desse livro Fala Negão, o discurso da igualdade, para saber mais sobre o que é igualdade. Há muitos bens na sociedade. No geral, os bens abstratos são liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, as pessoas terminam discutindo um pouco mais. Liberdade de ir e vir, liberdade de falar, eu tenho liberdade, não tenho liberdade. A igualdade quase ninguém fala no Brasil. Quase ninguém trata dela. Não sabe como é, como processar, como brigar por ela, como obter mais desigualdade, como combater a desigualdade e chegar à etapa da fraternidade. Um lugar que a liberdade é baixa, que a igualdade não existe, não tem fraternidade. Você veja os pobres brasileiros, a pobreza brasileira, a pobreza negra brasileira, porque não há fraternidade entre os brasileiros para superar isso, pelo contrário. Nós estamos vendo agora uma série de pessoas e de organizações querendo voltar ao período da escravidão, querendo voltar ao passado, conservar o passado, porque não tem ideia de fraternidade. Então, eu procurei detalhar o que é igualdade, como ela se processa, como ela é em outros lugares do mundo, por que nós tivemos tantas leis obstando ou criando obstáculos para que a população negra não tivesse acesso à educação, por que foi criada a lei de terra, que fez aniversário agora, dia 28, 1850, que impedia que negros e índios tivessem acesso à terra, a proibição de estudar, a lei de vadiagem, em 1890, e logo depois da abolição da escravatura, e, ao mesmo tempo, a imigração europeia feita no intuito de excluir a população brasileira. Então, assim, o livro ele teria um desenho sobre a África, sobre a cultura africana, sobre nossa contribuição, a contribuição dos meus antepassados e a contribuição também que nós podemos dar para o futuro. É um livro que está no meio, entre o que você vive agora e o que nós vamos viver se lutarmos. É um livro que enseja e estimula que lutemos para alcançar a África. Desperte. Nada É um vai se livro dar. desperte. Então você começa a ter pilares dentro do livro, nos diferentes discursos, nas diferentes falas, para se preparar para os embates. Porque os embates é assim, ninguém aceita a ideia de que o Brasil teve escravidão. Ninguém aceita a ideia de que a escravidão prejudicou os afro-brasileiros. Ninguém aceita que mulheres e homens negros se movimentem por independência, por igualdade. Então, sempre diz assim, mas não foi bem assim. A escravidão não foi tão dura. Vocês não sofreram. Eu não tenho nada com isso. Eu nasci vindo da Europa. Eu não sou descendente de senhores de escravos. Eu não me beneficiei com isso. Toda pessoa branca, brasileira, ela se beneficiou da escravidão. Ela pode não ter praticado os atos, mas ficou com terras, ficou com a economia, ficou com a herança dos pais, dos avós, dos tataravós, ficou com as máquinas da fazenda, enquanto que nós herdamos apenas o trabalho brutal, a baixa educação, o desprezo pela área social conosco e a ideia se virem. Ora, a igualdade, o que está falando no livro, é para superar isso. É a educação. Nós queremos cotas da educação. É um passo adiante. Nós queremos cotas do trabalho público. É um passo adiante. Nós queremos igualdade de competir nos empregos públicos. É um passo adiante. É um passo adiante. Nós queremos não apanhar e morrer na mão da polícia dos estados. Trata-se de direito à vida. Então, na realidade, o livro fala um discurso da igualdade. Nós, eu e meus companheiros e companheiras, combatendo a desigualdade no Brasil, na fala através das músicas, através do teatro, através da escola, através do gestual, através das cores, através do enfrentamento. E isso é muito bacana, porque tem muitos livros recentemente falando sobre a escravidão, mas tem poucos livros falando sobre a atualidade negra e o combate que a população negra tem feito para promover a igualdade. Então, está na hora de juntar o que houve na escravidão negra com a atualidade, presente e futuro. Certo. João Jorge, enquanto presidente do ILE, advogado,
isso, a literatura dentro do Olodum, como que vocês trabalham isso? Tem a escola, não é isso? Vocês têm a escola, mas vocês têm algum projeto relacionado a cursinho pré-vestibular? A escola, ela atende às séries iniciais, o ensino médio? Como que funciona? Era a escola alternativa. Os alunos estudam em escolas formais e frequentam a escola do Olodum para aprender percussão, dança, cidadania, conteúdos africanos, e se preparam para enfrentar o vestibular e a vida. Então, ela acrescenta no conteúdo didático tudo aquilo que a escola normal nega, né? A africanidade, a oralidade, a experiência dos impérios africanos, a experiência de ciência, de civilização nos países africanos e da cultura negra brasileira. E, com isso, o indivíduo, o aluno, a aluna fica melhor preparado para disputar o vestibular, os concursos públicos, a sociedade. Ela não é uma escola tradicional, ela é uma escola alternativa, é uma escola diferenciada, é uma escola criativa. Que trabalha muito então, bem. Assim, por exemplo, quando a gente faz o enredo de carnaval, a gente faz uma pesquisa, a pesquisa é publicizada dentro do Olodum, tudo. Os compositores tiram algumas coisas das músicas, mas termina por tornar público que foi Tutankhamon, Akhenaton, Nefertiti, que foi Nefertari, que foi Lampião, por isso Coisa Bonita, que foi Zumbi dos Palmares. Há um assunto, por exemplo, Revolta dos Búzios, de 1798, terminou com a morte de 4 negros em Salvador. João de Deus, Lucas Danta, Manuel Faustino e Manuel Gonçalo. Lucas Danta, Manuel Faustino, João de Deus e Manuel Gonzaga. Ou Luiz Gonzaga. Poxa, essas histórias não chegam no Mato Grosso. Essa revolta dos Búzios, revolta das Galinhas, não chega em material didático de Mato Grosso, de São Paulo, do Rio. Então, como a gente fazer cartilhas, fazer vídeos, contar história em eventos, para popularizar a nossa própria história. Já que a historiografia oficial não fala disso, não trata disso, não absorve isso. Então, a escola Olodum, ela serviu como um mantra entre o tema de carnavais, a força do carnaval, e os alunos bebendo dessa fonte no nascedouro, que é justamente a origem da pesquisa do Olodum dentro da escola, dentro do carnaval, dentro da casa do Olodum. Sendo aí implementada a Lei 10.639 de forma plena, né? Seria um dos nossos maiores gargalos em relação à lei, é a implementação dela dentro das escolas formais, por conta de todo esse racismo estrutural e a falta, infelizmente, de capacitação para com os profissionais de educação. Existe isso. Nós avançamos muito quando a gente fez as cartilhas da Revolta dos Búzios, da Revolta da Chibata, da Revolta dos Malês, dos Quilombos. A gente fez quadrinhos para publicar, para facilitar o acesso para jovens e para crianças. O Banco Teatro Olodum fez peças como o Paió e outras para falar da luta contra o racismo. O Olodum tem um bom acesso à rede de internet, tem um bom site, tem Instagram, tem Facebook, e a publicidade que o Olodum dá às coisas negras, as coisas africanas, é algo sensacional para a educação de todos nós, crianças, adolescentes e adultos. Não, se você me permite, agora na sua fala sobre o episódio Pai e Ó, me lembro bem do Lázaro Ramos Passando, o personagem que ele fazia, e uma pessoa diz para ele, você está bonito, aí ele fala, bonito eu nasci, eu tô lindo. Então, o episódio ele já começa dessa forma, isso e é muito lindo. É muito bom para a educação de todos que estão do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Lógico, imagina. Quer dizer, trata-se da autoestima, é como se dissesse assim, o Olodum se traduz pela elevação da autoestima dos afro-brasileiros. O Olodum se traduz pelo intenso trabalho de elevação da autoestima dos afro-brasileiros. O Olodum se traduz por contar histórias escritas e orais dos nossos povos. O Olodum se traduz por uma religião, a fé absoluta em Olodumaré, nos Iquis, nos orixás e no
O Olodum é tudo isso. E aqui na região do Mato Grosso do Sul, que são as cores internacionalmente conhecidas, mas aqui no Brasil é muito nítido que as pessoas ou identificam essas cores como as cores do Olodum. Então, isso já é uma autoestima, seria quando você vê um jovem negro usando as cores da unidade africana, não, essas são as cores do Olodum, ou seria a tradução da autoestima, o que o Olodum trabalha, o que é muito bom. João Jorge. Do marketing do Olodum, da cultura e da luta antirracista. A gente conseguiu colocar para todo mundo ver essas cores como algo ligado à luta contra o racismo, pela paz, e também como o Olodum. Cores do reggae, cores dos países africanos, mas principalmente cores do Olodum. João Jorge, nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente, conversando, trazendo um pouco sobre o Olodum, né? Como que o Olodum trabalha, os principais eixos de trabalho do Olodum, ou seria o bem-estar da população negra no Brasil e no mundo. Esse é a principal diretriz do Olodum, e para nós é importante ouvir, porque nós entendemos que hoje, a partir deste acesso que as redes sociais contribuem, e tendo em vista que nós, enquanto população negra, hoje esse acesso ele está muito mais fácil e queremos atingir não só a população negra, mas também a população não negra, para que compreenda um pouco sobre as nossas lutas, tendo em vista que tudo está aí, está posto. Mas, como foi dito, existe uma negação para com esse racismo que ainda persiste nesse país e no mundo. E nós precisamos falar disso, e o Olodum faz isso, faz de uma forma diferenciada, de uma forma que agrega a cultura, a literatura, e que agrega todas as formas de expressão dentro da instituição do Olodum, de forma tão bonita, de forma com que as pessoas sintam carisma especial. Então, assim, nosso muito obrigado por você, por toda a diretoria do Olodum. Sabemos da importância que é termos irmãos e irmãs para continuarmos na luta, né? Porque são muitos anos de luta, de trajetória, e que não é fácil, não é fácil. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo tempo. Eunice ajudou, armamos um horáriozinho e vamos que vamos. Agora a tarefa de vocês é vir para Salvador. Vim ver aqui em Salvador, Olodum. Olha que iremos, hein? Mas olha, a sua também é vir conhecer um pouco mais de Mato Grosso do Sul, conhecer a nossa biodiversidade com a natureza, seria o nosso bioma do Pantanal. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Gratidão, João Jorge, gratidão, Olodum. Este é o nosso programa podcast Questão de Pele.